Prepara os nossos corações, a nossa mente como uma terra fértil para receber, Senhor, a tua palavra. Aleluia. Assim choramos, Senhor, em nome de Jesus, e toda a igreja diga Amém. amém, assim seja. Fecha a noite para o pastor aqui, tá? Amém. Graças e paz, querido. Amém. Nós estamos felizes essa noite, diga amém. Só para deixar que o pastor falou que ele teve sorte, né? Casou com uma mulher bonita. Eu sempre falo para os meninos: vocês querem casar com moças bonitas? Vem para a igreja. É cada homem feio com as mulheres bonitas, né, gente? Eu sou um exemplo disso. Eu sou feio demais. Quando minha esposa começou a me namorar, era mais feio ainda, irmão. Só que Jesus vai tratando com o tempo, né? Vai renovando. Não fica velho, Deus vai purificando. Um rapazinho lá falou: ah, pastor, então por isso que eu não consegui uma namorada até hoje, porque eu sou muito bonito. Se vocês verem o irmão, você igualzinho o Shrek, irmãozinho feio. Bem, brincadeira, tá, querido? Pega a sua Bíblia, abra em João, capítulo 1. É uma honra, os irmãos que estão nos visitando aqui hoje pela primeira ou segunda vez. Prazer estar com vocês aqui essa noite. Amém? Se for achando, vai dando glória a Deus, amém. Tem alguém que não tem uma Bíblia, ajuda o seu irmão. Eu estou trazendo uma série de mensagens, todas as vezes que eu tenho pregado no domingo, falando sobre cura da alma, sobre emoções. Eu vou trazer... O tema da minha mensagem dessa noite é tratando as emoções. Então eu vou estar sempre trazendo um pouco disso. Eu gosto de falar sobre cura da alma, resgate de cativeiro, alma fragmentada. Eu gosto de falar bastante disso. Eu me identifico muito com isso. Então é um assunto que eu tenho prazer de falar. Amém? Todos acharam, queridos? 1 João, capítulo 1, não é 1 João, capítulo 1, versículo 45. Amém? Todos acharam? Diga amém. Eu vou pegar participativo, que todo mundo participa comigo. Eu sempre fazer algumas coisas para vocês estar comigo. Amém? Todos acharam, querido? Amém? Amém? Só vi 3, 2. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, diz assim: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dor. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo de uma figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? 3 coisas maiores do que esta tu verás. Disse: na verdade eu digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Feche teus olhos, estende suas mãos aqui à frente, abençoa a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, essa ministração em tuas mãos, Pai. Eu apenas quero ser um instrumento, eu apenas quero ser útil na vida, na comunhão da sua igreja, Pai. Que eu diminua, que o Senhor apareça, Pai. Que eu me constrange para que o seu nome seja glorificado e exaltado nessa noite. Eu te peço, Pai, libera antes os ministradores sobre essa casa essa noite. Toda distração na mente, toda distração, Senhor, no subconsciente, toda distração sobre as vistas, sobre a audição, ó Pai, aquilo que vem desviar o nosso foco, aquilo que vem desviar a nossa atenção, Senhor,
essa noite eu bloqueio, eu repreendo pelo nome de Jesus, ó Pai. Que nenhuma distração venha roubar aquilo que o Senhor quer plantar e semear na nossa vida, ó Pai. Por isso, Pai, eu te entrego o ambiente e declaro, tudo é teu, tudo te pertence, então faça como tu queres, em nome de Jesus. Amém, irmão? É uma mensagem interessante. Essa mensagem fala, as nossas emoções muitas vezes nos controlam. Amém? Isso é uma verdade? Verdade, né, irmão? Às vezes nós estamos com tanta raiva, falamos coisas e nos arrependemos. Ou às vezes estamos tão alegres, tomamos decisões afoitas e nos arrependemos. Precipitamos em nossas decisões e quando estamos aborrecidos, falamos coisas que magoam. Se estivéssemos calmos, não teríamos falado. Isso acontece muito aonde? Nosso casamento, com nossos filhos, no nosso trabalho. Às vezes estamos tão atarefados no nosso trabalho, tão corrido, ou o nosso supervisor, o nosso gerente, ou o nosso coordenador vem e fala conosco. E por estar tão atarefado, tão estressado com algo que nós estamos fazendo, às vezes as pessoas fazem uma pergunta e nós lançamos uma resposta meio ofensiva, meio agressiva, meio ogro. Depois nós analisamos e nos arrependemos. Às vezes, no nosso casamento é dessa mesma forma. Estamos tendo uma conversa mais acalorada com nossas esposas, ou com as esposas com o marido. Às vezes, um interpreta diferente aquilo que o outro falou, e por se ofender no momento daquilo que ouviu, ou aquilo que quis ouvir, e dá a mesma resposta, uma resposta para ofender o outro. Esse texto fala muito sobre isso. Sobre Filipe, sobre Natanael. Um fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando Jesus fala, cara, antes que teu amigo viesse falar comigo, eu te vi lá debaixo de uma figueira. Irmão, estudo rabino fala que quando veio a perseguição, que o rei daquela época mandou matar de todo mundo, e José com Maria pegou e fugiu por causa de Jesus. Disse que a mãe de Natanael, por ele ser da idade, o escondeu debaixo dessa figueira. Isso é estudo, irmão. Não estou falando que a Bíblia fala isso. Estudos rabinos, eles têm essa linha de pensamento. E Jesus, ele viu aquele momento que Jesus estava no céu ainda. O Espírito revelou para Cristo aquele momento. O interessante é que quando Jesus fala isso para aquele homem se choca. E o que eu quero falar isso é tratando as nossas emoções. São coisas que nós fazemos ou falamos, e o Espírito Santo, a qual Jesus, quando foi assunto dos céus, deixou, é o que nos ajuda hoje. Quando vamos falar demais, sabe, algo por dentro e fecha a nossa boca, nós não conseguimos falar. Ou aquilo que nós queríamos dizer a respeito de alguém e aquilo nós não conseguimos fazer, porque o Espírito Santo, quando nós damos liberdade para ele trabalhar dentro de nós, ele começa a nos ponderar e a nos controlar, a nossa humanidade. Porque às vezes nós somos muito afoitos pela nossa humanidade. Principalmente sanguíneo e colérico. Pisou no pé, ele quer pisar nos dois e nas mãos ainda, porque ele quer corresponder com mais raiva ainda. Então as nossas emoções nos prejudicam muito quando nós não temos o controle dela. As nossas emoções descontroladas nos acarreta coisas na nossa vida que nós vamos viver ou levar para o resto da nossa vida, se nós não soubermos tratar isso dentro de nós. Já viu? Tem pessoas que falam assim, eu só falo a verdade. Se a pessoa vem falar comigo o que eu acho, eu falo. A pessoa dá uma desculpa de falar uma verdade para ofender o outro.
Você pode falar uma verdade, o que você sente, o que você está sentindo para outra pessoa. Mas quando você entende e fala com amor, você não ofende. Você não usa da sua verdade para machucar o outro. Mas pelo contrário, você usa da sua verdade para ajudar o outro a melhorar. Porque é isso que o Espírito ele nos ajuda. A usar de uma verdade para poder edificar o outro. Porque uma verdade mal falada, ela em vez de edificar, ela destrói. Uma verdade mal colocada, às vezes dentro do casamento, traz ruína. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, principalmente, irmão, dentro do nosso casamento, temos que ser ponderados no que estamos falando. Por mais que o homem ele está errando em algumas coisas. Já viu aquela mulher que ela sempre foi proativa? Estragou uma tomada, ela vai lá e toca e não deixa o seu marido fazer. A lâmpada queimou, ela fala, amor, a lâmpada queimou. E 5 minutos passou e o marido não trocou a lâmpada, ela vai lá, tira a lâmpada e troca, porque o marido não fez no tempo a qual ela queria. Eu vou matar só um amigo aqui, tá, irmão? Aí, vai embora. Quer morrer, não? Já viu? Quando a mulher fala assim, é uma barata, eu vou matar ela. E o homem também tem um pavorzinho da barata, a mulher tem que ir lá e matá-la. Então, irmão, é nesse sentido. Aí a mulher reclama do marido e fala assim, o meu marido não faz nada o que eu falo, mas ela não permite ele fazer. Por que ela não permite? O homem não gosta de ser mandado, é verdade isso, irmão. Às vezes a mulher está pedindo e o homem está achando que ela está mandando. Aí o homem, para dizer para a mulher que não está sendo mandada por ele, a emoção do homem, a razão do homem, para dizer que a mulher não está mandando ele espera passar 5 minutos. Quando está chegando 5 minutos, a mulher fala, amor, a lâmpada está queimada. Ele só de novo, vou esperar mais 5 minutos porque ela não me manda. Aí vai 10 minutos. Aí está esperando 10 minutos, a mulher vai lá e troca. Aí a mulher fala, meu marido não me ajuda em nada. Mas ela não se permite o marido a ajudar. Porque quando a mulher entende, isso é uma verdade, irmão. A mulher ela quer algo do seu esposo, ela sabe usar as armas corretas. E que na primeira palavra o marido libera. Quando a mulher quer comprar água, fala, o marido chega, tá com aquela janta pronta. Meu amor, você é lindo. Quando eu chego em casa, minha mulher fala, amor, você tá tão lindo. Aí eu falei, filho, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Quando a mulher é aquela, sabe alcançar o coração do seu companheiro. Mas às vezes a mulher está tão cansada, que eu falo controlar as emoções. Está tão cansado no fazer do dia, do cuidar da casa, dos filhos. Ou trabalha, cuida da casa e dos filhos. E às vezes a lâmpada está 2 dias já queimada e o marido despercebido, não viu a lâmpada queimada. Entra um atrito dentro do casamento. Porque a mulher acha que já era para ter trocado e o homem não percebeu ou esqueceu, porque o homem tem de esquecer muitas coisas dentro de casa. O homem sai para trabalhar, quando ele quer chegar em casa, ele quer descansar a mente. Senta no sofá, pega o controle. Aí a mulher está vendo a televisão, filho, estou vendo, mas está mexendo no telefone. Aí vê, fala vendo os dois, estão mexendo no telefone e vendo a televisão. Mas ele não está nenhum nem no outro, a mente dele está voando. Porque, irmão, quando nós entendemos que nós somos um ser de corpo, alma e espírito, temos que saber dividir, a ter o equilíbrio de todas as coisas. Ter o equilíbrio do trabalho, ter o equilíbrio de lazer, ter o equilíbrio de ter o tempo com a família, ter o tempo com os filhos, ter o tempo com a esposa, ter tempo com os amigos. Quando a gente sabe dividir, a gente tem esse controle dessas emoções, saber controlar e dividir todas essas coisas, nós não mais tropeçamos. Porque se é o tempo de estar com a esposa, o homem vai se dedicar para aquilo.
Se é o tempo de estar com o filho, o homem vai se dedicar para aquilo. E assim foi com esses dois homens. Filipe havia sido chamado por Jesus e passou a seguir o mestre. Em João 1,43 fala: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse: segue-me. Por isso Filipe estava muito feliz. Filipe entendeu quem era Jesus, ele era o Messias. E quando Filipe entendeu que era o Messias, Filipe ficou alegre porque ele encontrou aquilo que João Batista estava falando. Aquilo que a Torá, ela falava, aquilo que todos os meninos com a sua idade de 12 anos iam estudar, falava do Messias, os profetas falavam que ia vir um. Quando Filipe encontra e vê que é Jesus, Filipe, o coração dele se alegra. E quando nós estamos felizes, o que é que nós queremos? Que todos compartilhem da mesma felicidade. E Filipe fez isso. Filipe estava muito alegre. Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou. E ele ficou muito alegre. Por quê? Mudou o temperamento porque Jesus revelou algo que ninguém sabia. Que foi ver debaixo da figueira para Natanael. E Natanael viu: tu és o Rabi, tu és o Messias. Porque ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Como é que você pode saber disso? Não foi um homem que te revelou, mas sim foi o Espírito de Deus que te revelou que tu és. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para alegrá-lo do mesmo jeito. Jesus quer fazer conosco. Jesus quer provar e mostrar para a gente se estamos com algumas coisas amargas na nossa vida, rancorosa, triste, defeituosa. Jesus, ele quer restaurar, ele quer edificar, ele quer construir, ele quer transformar. Ele quer restaurar o princípio dentro de nós. Já viu aquela vez quando nós nos convertemos, aquele amor, estava chovendo, nós queríamos estar na casa do Senhor para adorar? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Podia estar caindo na chuva que foi, irmão. Naquele primeiro amor que você queria estar o quê? Na comunhão do corpo. A comunhão de estar junto para adorar ao nosso Deus. Não tinha circunstância que te parava. Mas já viu quando vai passando os tempos? Algumas coisas nós vamos deixando perder ou deixando de lado. O prazer de estar no corpo. O prazer de estar na comunhão. Aí trocamos a comunhão porque eu estou cansado. Prefiro ficar em casa. Porque o meu temperamento, estou cansado, então eu tenho uma desculpa. Eu tenho um argumento para falar porque eu não fui, porque eu não estou indo. E se nós formos parar para pensar, nós temos argumento para muitas coisas na nossa vida. Temos argumento de abandonar o chamado a qual o Senhor nos deu, porque nós temos um argumento: eu deixei de fazer porque eu tive uma dificuldade com uma pessoa, eu me frustrei, eu me decepcionei. Mas todas as vezes que nós nos movemos por causa de homem, nós iremos nos frustrar. Porque o seu motivo, irmão, de você estar aqui essa noite, não é por causa das pessoas, mas sim por causa de um Deus. Você não veio para esse lugar para agradar uma pessoa. Você veio nesse lugar para adorar um Deus que está vivo. Um Deus a qual nos sustenta e nos capacita a cada dia mais. Filipe encontrou Jesus e entendeu que dali em diante a sua vida ia mudar. E a alegria que ele tinha nunca iria se perder. Assim que nós temos que entender. Pastor, mas pessoas nos machucam, sim. Pessoas vão nos machucar, pessoas vão nos ofender, pessoas vão nos decepcionar. O seu líder pode te decepcionar, o teu marido pode te decepcionar, o teu filho pode te decepcionar. Mas tem um que foi numa cruz, que entendeu o que o seu pai queria. E o seu pai, por amor a nós, deu o seu filho. E o seu filho, por amor a nós, entendeu que tinha que ir sobre a cruz.
e não nos decepcionou. Pelo contrário, erramos, caímos, falhamos, e mesmo assim o seu amor é imensurável. Possamos errar 1000 vezes, e 1000 vezes o nosso Deus está com a mão estendida dizendo: ei, eu te amo, levanta daí e continua. Porque Deus não tem amor, eu sempre falo isso, Deus não tem amor, Deus é amor. Aquele que tem pode perder, mas aquele que é, nunca vai deixar de ser. Deus é amor. Ele não tem amor. Nós temos às vezes amor, nós temos paixão. Às vezes perdemos o amor, às vezes deixamos de amar, deixamos de ter esse prazer por algo que nos faz. Porque somos homens, somos propícios a isso. E todas as pessoas têm emoções. A diferença está como as demonstram. Podemos definir 4 tipos de pessoas quando demonstram suas emoções. Primeiro tipo de pessoa demonstrando uma emoção: as pessoas neutras. Pessoas que não demonstram suas emoções, tentam negar seu sentimento ou parecem insensíveis. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Está passando uma dificuldade, tipo, não está acontecendo nada, não demonstra, é meio insensível, é neutra, está tudo bom. Eu e minha esposa, nós somos líderes do jovem, estava conversando com um jovem, e nós vimos um jovem dessa forma, neutro. Conversando com ele, ele falou, eu falei, cara, falando alguma coisa de familiar, de paternidade, porque seus pais só foram separados. Ele falou, pastor, para mim tanto interessa, tanto com a minha mãe, tanto com meu pai, para mim tanto faz, não tenho sentimento nenhum. Porque meu pai abandonou minha mãe me abandonou com a minha avó me abandonou com a minha tia. Então eu sempre vivi nesse ciclo de abandono, então eu não tenho sentimento por ninguém. Aonde que eu estiver, para mim tá bom. Um jovem de 14 anos. E ele não realmente demonstrava sentimento nenhum. Estava namorando alguém, daqui a pouco separava como se tivesse nada acontecido. Não tinha sentimento de estudar, não tinha nenhum sentimento. E às vezes nós estamos dessa forma, irmão. Não estamos demonstrando mais sentimento nenhum. Vamos para a igreja, nada muda, tá bom. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus não quiser, também não faz. Perdemos a esperança, perdemos a fé. Segundo tipo de pessoas, pessoas positivas. Pessoas que demonstram mais as boas emoções. Procuram tratar a todos agradavelmente. São esses tipos de pessoas a qual nós temos que estar do lado, pessoas positivas. Pessoas a qual nós falamos, cara, essa área da minha vida está dando errado. É a pessoa tão positiva que ela consegue nos animar. Não, cara, vai dar certo. Faça isso aqui, ó, permanece assim caminhando, que vai chegar uma hora que vai mudar, vai melhorar. Você vai conseguir, você vai se formar, a porta vai se abrir. É esse tipo de pessoa ao qual nós temos que estar do lado. É esse tipo de pessoa como Filipe encontrou, a sua alegria foi tanto, ele quis motivar Natanael. Cara, vem. E Natanael fala para ele, pode vir alguma coisa. Por mais que as pessoas possam estar falando para você, a sua casa, do seu sangue, pode falar que você não presta. Mas vai ter uma pessoa tão positiva na sua vida, que vai falar, você presta sim, mulher. Você presta sim, homem, você vai dar certo. Que por mais que eles podem falar que vai dar tudo errado, mas eu sei que você é capaz de vencer todas essas coisas. Porque foram essas pessoas, irmão, que nos motivaram a estar aqui. Nós tivemos pessoas positivas do lado da nossa vida. Pessoas que nos chamou para ir para a igreja. Ei, cara, vamos para a igreja, lá eu mudei, aconteceu isso. Por mais que você não queria, não, cara, lá vai mudar a sua história, a sua vida vai mudar. Temos que estar perto de pessoas positivas. Terceiro tipo de pessoas, pessoas negativas. Pessoas que demonstram emoções ruins. São ásperas, rudes com os outros, mesmo se não tiverem culpa. Foge dessa pessoa, irmão. Se afaste de pessoas negativas, que vai só atrair coisas ruins para a tua vida. Porque nada dá certo para ela, ela acha que não dá certo para mais ninguém. Sabe quando você pega uma pessoa negativa e você fala, cara, eu estava orando tanto por uma porta, a porta se abriu e fala, vai durar pouco.
Às vezes as mulheres conversando com o outro, poxa, meu marido está mudando. Ih, irmão, abre o teu olho que ele está com mulher na rua. É assim, irmão. Infelizmente é assim. Pessoas negativas, ela trabalha assim, o quê? Para perturbar. Aí a mulher está tão feliz com o seu marido, o marido está lutando para melhorar os seus hábitos, de falar bem com a mulher, de não ser mais grossa. Ela fala com a amiga coloca isso na mente da mulher e entra. A mulher já começa a vistoriar o homem. Chega em casa e ela, oi amor, já cheira dos pés à cabeça, vê se tem algum cheiro diferente. Pega o telefone, irmão. Infelizmente, pessoas negativas acabam afetando e nos contagiando. Você pode ser a pessoa mais positiva. Anda 5 dias com pessoas negativas, que você vai começar a ver as coisas diferentes. Você vai começar a olhar as coisas, poxa, não está realmente dando mais certo não. Isso aqui está desandando. Foge. Se a pessoa vem negativa e repreenda, fala, irmão, em nome de Jesus, seja positivo. Acredite no seu Deus. Acredito, pastor, mas não dá certo, estou orando 10 anos. Ora, mais 10. Porque tem coisas que nós precisamos. Quarto tipo de pessoas emotivas. Pessoas que demonstram qualquer emoção. Pode ser descontrolado ou apenas naturais diante da situação. Pessoas emotivas é assim, né, irmão? Viu a barata, começa a gritar, sobe em cima da mesa. Ai, Jesus. Qualquer tipo de emoção, ela reage com aquilo. Já vimos pessoas assim, o rato, barata ou a rã. Mulheres. Já viu aquelas mulheres tão emotivas assim, que a barata vem voando, a rã pula, a mulher... Matou a barata, nada aconteceu? Não aconteceu nada. Passou. Pessoas emotivas. Como tratar as emoções? Vamos refletir sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael para aprendermos como melhorar nossas emoções. Primeiro tipo de proposta a qual nós temos que ter, primeira atitude a qual nós devemos tomar, reconhecer nossas emoções negativas. Versículo 46 e 48 diz: disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Um negativo e um positivo. Jesus viu Natanael vir e ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando por debaixo de uma figueira. As emoções negativas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável. Irmão, sentimento vai vir ruim na nossa vida. Isso é inevitável. Isso não temos como nós controlar. A única coisa que nós temos que controlar é como nós vamos agir nesse momento de sentimento. Sentimento da perda de um pai, de uma mãe, de um amigo. O sentimento ruim de descobrir que está com uma enfermidade, às vezes que não tem cura. O sentimento vai vir. Mas como eu vou me portar ou me agir com esse sentimento? O que não podemos é nos ressentir. O que é ressentir, pastor? É sempre sentir o mesmo ressentimento. Uma mulher que foi traída pelo amigo ou pelo seu marido. No seu namoro, algum momento da sua vida. E o que essa mulher carrega? Esse trauma. E todas as vezes que, quando a mulher no seu namoro foi traída pelo seu namorado e separou, depois de ver todo o relacionamento que ela entra, ela carrega esse ressentimento, o medo de ser traída novamente, ou o medo de ser enganada novamente. Esse sentimento ao qual nós não podemos chegar para nossas vidas. Você vive momentos difíceis na sua vida, você vive um abandono, vive uma rejeição. Quando você permite Deus entrar e transformar esse sentimento, você não mais sente.
Você dá algo. Porque todas as vezes que você vive no ressentir, você não vive, você só fica esperando acontecer de novo. Você não entendeu. Todas as vezes que você não se permite esse sentimento de abandono, de traição, de rejeição, ser dentro do seu coração, você não vive seus dias. Você só espera esse sentimento acontecer. Você vive naquela expectativa de acontecer. Pô, meu amigo vai me trair mais uma vez. A minha amiga vai me trair. Você não mais vive, você só espera a tua amiga te trair. Você não mais vive, você só espera o teu marido te trair. Mulher que viveu uma traição no seu casamento, perdoou o marido, mas não abandonou o sentimento. E todas as vezes que o marido chega meio diferente de casa, aquele sentimento está à porta e exala. Está com outro. Então, quando nós nos permitimos o Senhor nos tratar, nós passamos a viver. O que acontece quando as pessoas ficam ressentidas? É que isso vira uma raiz de amargura. Hebreus 12:15 fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. As pessoas negativas. A mulher foi traída no seu casamento, em todos os seus relacionamentos, em todas as suas amizades, todas as amigas dessa mulher. Ela vai sempre trabalhar na mente dessas pessoas, o casamento dessas amigas que ela viveu. A contaminação que fala em Hebreus 12. Se você nunca deu certo, você é uma pessoa que nunca deu certo, ela não consegue ser feliz em nada, consegue terminar nada. Já viu aquelas pessoas que conseguem fazer um curso, faz uma faculdade, entra num trabalho, sai, entra no outro, sai, entra no relacionamento, termina, nunca é feliz, nunca conclui nada. Em todas as amizades, em todo relacionamento, pessoas que estão à volta dela, ela vai sempre trazer isso para essas pessoas, vai sempre tentar incutir isso na mente ou no coração dessas pessoas. Porque ela não foi tratada. Então aquilo que você não é tratado, não é curado, você não tem capacidade de curar nem tratar ninguém. Apenas você tem a capacidade de transferir. Então observe muito. Filipe foi encontrado. E Filipe fez Natanael ser encontrado. Quando você é curado, você é transformado, você tem a capacidade de alcançar e transformar e curar o coração do outro. Quando você é transformado, você é tirado de um lugar e Deus te coloca em outro, você tem a capacidade de transferir aquilo que você viveu para o outro de cura. Isso que nós precisamos ter na nossa vida, irmão. Natanael estava profundamente amargurado e Jesus fez reconhecer isso ao dizer para ele que havia visto embaixo de uma figueira antes de Filipe falar com ele. Provavelmente Natanael já estivesse triste e foi meditar embaixo de uma figueira. Sabe, o momento da sua tristeza na sua vida, isso nós vamos passar, irmão. A palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia nos relata que vai ter noite que nós vamos chorar. Mas nós temos que entender que nós possamos chorar sim, mas não podemos viver o resto da nossa vida chorando por algo. Temos que entender, hoje eu chorei, hoje a minha alma pediu para chorar, o meu coração chorei. Mas amanhã eu tenho que entender, eu tenho que me levantar, tenho que me erguer. Eu falo, o meu Deus vive. O meu Deus reina. Se Ele me prometeu que eu vou ser feliz, eu vou caminhar para viver essa felicidade. Eu não vou ficar chorando e me lamentando. Ah, Senhor, quando eu vou ser feliz? Quando você não caminha, você vive parado, nada acontece na sua vida. Porque você parou no seu sentimento, você parou no tempo. Muitos dizem assim, fulano, já viu? Fulano parou no tempo, não faz mais nada. Porque em tudo que nós nos apoiamos
é aquilo que vai nos movimentar, irmão. Se você só vive e se apoia sobre o seu marido, se o seu marido se parar, ou se o seu marido falecer, você para. Mas quando você vive uma cooperação e entende que quem te move não é o seu filho, não é o seu marido, não é a sua mãe, não é o seu pai, mas sim o teu Deus. Por mais que você não tenha isso tudo, mas você não para, você entende que você tem que permanecer caminhando. Você tem que permanecer avançando. Já viu quando uma família, todos saem, mas só fica um, ou o pai ou a mãe fica lá permanecendo na igreja, orando por eles? Imagine se esse também parasse, se perderia todos. Mas por causa de um permanecer avançando, vai chegar um tempo que todos esses que saiu vai voltar, igualzinho o filho pródigo. O filho saiu, mas o pai ficou numa posição esperando em Deus o filho voltar, porque ele sabia que o filho ia voltar, mas ele esperou, ele não foi atrás. Ele esperou de braços abertos o filho voltar, porque ele sabia que o filho ia voltar. A diferença de uma escolha e de se perder. O filho pródigo escolheu sair. As 99 ovelhas, a ovelha se perdeu. Aquele que perde, se perde, nós vamos atrás. Mas aquele que escolhe, nós esperamos ele voltar. Isso nós temos que entender, irmão. Tudo está sobre nossas mãos, o que nós temos escolhido. Amém? Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer. O que você tem reconhecido que é negativo na sua vida? Será que você está falando demais? Será que você está dando piti demais? Será que você está com tanta raiva que não consegue controlar? Será que você está expressando só seu lado negativo? Só seu lado ruim? Não está permitindo as pessoas ver seu lado bom? O quanto que nós estamos reconhecendo isso, irmão? O quanto que nós estamos reconhecendo que nós somos exagerados em algumas coisas, exagerados em algumas atitudes. Será que eu estou sendo compulsivo demais? Será que eu estou sendo pacato demais? Porque tudo em excesso é ruim. Se fala muito é ruim. Se não fala nada também é ruim. É o equilíbrio. É tratar as emoções com equilíbrio. Sabe falar na hora certa. Sabe ficar na hora certa. Porque tem hora que nós temos que falar. Tem hora que nós temos que se calar. Porque não é eu que convenço meu irmão. Não é eu que convenço a minha esposa. Não é eu. Quem tem a capacidade de convencer minha esposa tem que melhorar é ela e o Espírito Santo. Eu passei tentando mudar algo na minha esposa. Muitos anos mesmo. Chegou uma vez que eu cansei. Falei, Senhor, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Já que ela não muda, eu vou me submeter àquilo que ela vive. Eu descansei meu coração, então falei, Senhor, eu vou mudar então. Quando eu passei a caminhar uma mudança em mim, eu comecei a ver a mudança nas atitudes dela. Da mesma forma ela queria mudar tanta coisa em mim. E nós entrávamos sempre em um atrito. Porque eu queria que ela mudasse, ela queria que me mudasse. E um queria mudança, mas ninguém queria mudar. Mas quando nós encontramos equilíbrio, reconhecemos, pô, eu tenho que mudar nisso aqui. Ela, cara, eu tenho que melhorar um pouco nisso aqui. Começamos a ir num encontro e nos tornar um, porque eu passei a ver a mudança nela e ela passou a ver a mudança em mim. Quanto mais eu passei a ver a mudança nela, mais eu busquei me corrigir e mais nós nos alinhamos em Deus. Segunda coisa que nós temos que fazer, reconhecer que nós temos preconceito. Disse-lhe Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. Quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava baseada em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo. Quantos de nós somos preconceituosos? Quantos de nós? Tem algumas coisas na nossa vida que nós somos muito preconceituosos.
preconceituosa a certo ponto que só aceitamos as pessoas se faz aquilo a qual nós achamos que tem que ser feito. Ou só abrimos algum ciclo, alguma porta na nossa vida se a pessoa se encaixa naquilo que eu acho que é certo. Temos um preconceito, um preconceito formado. Uma coisa simples. Muita gente não tem coragem de abrir uma porta, dar uma oportunidade de trabalho para um ex-presidiário, porque acha de um preconceito da nossa sociedade, ela é preconceituosa sobre isso. Acha que aquele homem não, essa mulher não teve a capacidade de ser transformado. E por mais que essa pessoa encontrou o Senhor lá dentro, mas ninguém dá uma oportunidade, são poucos, e temos um preconceito. Segundo exemplo, quando vemos alguém com uma tornozeleira. Já viu? Quando alguém olha, vê outra tornozeleira, a pessoa está passando, a pessoa faz assim. Um preconceito, um pré-julgamento. Ou quando nós encontramos um necessitado, um desabrigado, um morador em situação de rua. E quando aquela pessoa vem no nosso encontro, nós pulamos de calçada. E temos um preconceito. São essas coisas que nós temos que mudar. Ou temos um preconceito no casal, porque vemos a reação do pai e do marido, e achamos que o marido vai sempre ser igual ao pai. As mesmas ações, as mesmas atitudes. E temos um preconceito que, não, ele não vai mudar porque o pai dele é assim, ele não tem capacidade de mudança. Ou vemos, em muitos relacionamentos, o cara que é alcoólatra. E a família não tem mais esperança de ver a mudança nele. E já tem um preconceito esse, ele não tem mais jeito. Isso tudo nós carregamos, irmão. Muita coisa nós pré-julgamos, não damos a oportunidade de mudança. Agora assim, uma prostituta se converte. As mulheres ficam todas com medo de seu marido se aproximar dessa mulher, porque acha que ela vai se prostituir com eles. Isso é um preconceito que faz a igreja de Cristo ela entrar numa bolha. Em vez da igreja estar com a porta aberta, às vezes a igreja se fecha a porta para certos tipos de pessoas. Para um homossexual, para uma prostituta, para um ladrão. Irmão, eu sei que não é fácil, é igualzinho você. O cara que estrupou uma criança, pagou a sua pena na terra, se converteu dentro da prisão. Quando vem para a igreja, a pessoa sabe o motivo da sua prisão. Todo mundo pré-julga por aquilo que ele fez. E não dá oportunidade por aquilo que está acontecendo dentro dele, uma mudança de Deus. E o julgamos por essas coisas. Natanael julgou Cristo. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré não prestava, nada que vinha de lá era bom. Mas quando nós nos permitimos a nos encontrar com essas coisas, quando Natanael se encontrou com aquilo que veio lá de Nazaré, ele viu, cara, esse é o Messias. Se você sofre preconceito, é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso te impede de ser feliz. Ou a sua família, você é a ovelha negra da sua casa. Todo mundo tem um preconceito com você. Todo mundo te despreza por algo que você já fez, por algo que você já cometeu, e todo mundo fala, ih, fulano de tal, não tem mais jeito para ele não. Isso aí é só cemitério ou prisão. Às vezes você está vivendo um preconceito, está sendo julgado. As pessoas estão sendo preconceituosas com você, por aquilo que você já fez. As pessoas continuam te julgando por aquilo que você já foi. Continuam te acusando por aquilo que você já fez. E não te dá oportunidade de mudança. Não consegue enxergar aquilo que você está
se tornando. Então se permita, querido. Se você é um preconceituoso, tira isso da sua vida. Ou se alguém está sendo preconceituoso com você, permanece caminhando, permanece avançando, não se justifique, porque o Senhor te justifica. Terceira coisa, baixa autoestima. 47 diz que Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aquele que vê de Nazaré fala: eis aí um homem de Deus, eis aí um homem justo. Porque sabia que a autoestima de Natanael era baixa. Natanael poderia ter sofrido algumas coisas na sua vida, na sua criação, na sua infância, um abandono, um desprezo. Porque tem coisas que nós carregamos, irmão, infelizmente tem coisas que levam tempo para nós abandonarmos. Às vezes esse jovem foi abandonado por todos, até por aquele que gerou. Foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia. E quando a pessoa vive no muito abandono, ou vive no muita decepção, ela não consegue ter mais confiança em ninguém, não consegue mais acreditar em nada. Porque ela passou a sua infância, a sua criação toda vivendo esse sentimento de uma rejeição. Ou nós, como filho, um pai pode ter gostado mais de um do que do outro, e achamos que fomos rejeitados pelo nosso pai. Ou fomos negligenciados pela nossa mãe. Ah, minha mãe ama mais a minha irmã. Eu achava isso, que a minha mãe amava mais a minha irmã. Minha irmã ser mais inteligente. Porque eu, quando era mais novo, era burrinho, irmão. E minha irmã sempre tirava nota boa. E no final do ano, minha mãe sempre elogiava a minha irmã. E falava: ó, seja igual a tua irmã, inteligente. E eu achava aquilo como a minha mãe estava me rejeitando. Então a gente vai crescendo com essas coisas. Vamos crescendo com esse sentimento. E às vezes é como um gatilho na nossa vida. Tem coisa que é como gatilho. Que alguém faz alguma coisa e isso nos remete lá atrás. Ou alguém faz uma comparação, porque fomos tanto comparados com outras pessoas. Fomos tão comparados com nossos irmãos, ou com nossos primos, ou com um amigo. Às vezes os pais falam assim: ó, seja igual a teu amiguinho, inteligente pra caramba, passa de ano, tira nota boa, seja igual a ele. Ou seja igual o teu primo, ó, teu primo fez faculdade, está formado, está no bom trabalho, seja igual a ele. E somos a nossa vida toda comparado. Ó, casa a cozinha da tua irmã ou teu irmão, que fez uma boa escolha no seu casamento. Ou não casa agora não, casa depois se você estiver bem sucedido. E somos todos sempre a nossa vida sendo comparados com algo. E vamos crescendo nesse ambiente. E vamos sendo cheios dessas coisas. E todas as vezes como nós estamos caminhando, e isso é como um gatilho, alguém nos compara e nos trava, já viu? Você está indo tão bem no seu trabalho, mas às vezes o seu líder, alguém te comparou com alguém, sabe, aquilo mexeu com você, te travou, você não consegue mais avançar, você se paralisa, você se fecha, porque alguém fez uma comparação e essa comparação mexeu com o gatilho emocional de você lá de trás, trouxe pensamentos e sentimentos ruins que te parou. Você, caraca, isso de novo. Aí você está velha não, você está mais de idade, casada com filho, e esse sentimento. E quando nós não somos tratados nessas coisas, nós replicamos, irmão, mesmo intencionalmente. Aí você sempre foi comparada com algo, aí você tem os seus filhos. E aquilo intencionalmente, na sua hora de raiva, na sua hora de ira com os seus filhos, você compara um com o outro, assim como fizeram com você. Você vai replicando aquilo que você está cheio. A boca só fala do que o coração está cheio. Se você está tão amargo, você só vai liberar a amargura para o seu próximo. E às vezes, tem palavra que não tem como voltar atrás. Ela foi. Ela feriu, ela entrou, ela marcou o coração. Então abaixa a autoestima.
ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo. Se você viveu a sua vida toda embaixo de autoestima, sempre foi comparado, sempre foi deixado de lado, entenda que tem um Deus que te chamou e falou que você é capaz de fazer muitas coisas. Teve um Deus que te chamou e te colocou uma grande obra na tua vida, que você olha para você mesmo e você fala: eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer as coisas de Deus porque eu sou tão pequeno, eu me vejo tão pequeno, eu sou tão pecador. E quem não é pecador? Como foi falado no estudo hoje mais cedo, se você se diz que não é pecador, você já é um pecador, porque a palavra diz: aquele que não se acha pecador, esse já peca. Todos nós somos pecadores, mas somos pecadores em uma caminhada de transformação, de abandono de atitude. Possamos pecar, mas não vamos pecar nas mesmas coisas. Não vamos ser pecadores recorrentes ou repetitivos nas mesmas práticas. Possamos errar hoje, mas disso eu aprendi, não erro mais, eu vou avançar. Então entenda. Quando nós temos o controle das nossas emoções, nós nos tornamos pessoas melhores para todos que estão à nossa volta. Quinta coisa, decepções. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe chamasse, te vi estando tu debaixo de uma figueira. A decepção que passamos na vida tende a nos paralisar. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito. Quem já viveu isso? Seus pais separados. Você acha que todo relacionamento que você entrar, você vai viver porque a sua mãe separou do seu pai, a sua tia separou do seu tio, e toda geração na familiar vem esse ciclo. Isso vem te acompanhando. Porque tem espíritos familiares, irmãos. Tem espírito familiar que nos acompanha. Se nós não estamos posicionados em Deus, não nos posicionamos e quebramos isso nos acarreta. Porque são algo de herança familiar, herança hereditária, como alguns conhecem. São espíritos familiares, espírito herdado por porta que alguém lá atrás abriu. Uma família que todas as mulheres morrem de câncer de seio, ou todos os homens morrem de câncer de próstata, ou todos os homens da família é assassinado, alguns. E toda a sua geração vem alcançando isso na sua geração. Ou toda a família, alguns se envolvem no alcoolismo, ou na prostituição. Quando nós não temos um encontro real com Cristo, ou nos posicionamos para quebrar isso, isso nos alcança. Porque no mundo espiritual isso fica ecoando. Até quando nós damos oportunidade, isso nos alcança, porque nós atraímos. Como nós atraímos? Deixamos de acreditar no Senhor, desistimos de percorrer a fé, a caminhada. Porque eu falo por mim, irmão. Um time morreu de cirrose, tanto beber. O meu pai é alcoólatra. Eu tenho um primo também que é alcoólatra. Eu, mais novo, eu estava indo para o alcoolismo. Eu, quando era mais novo, não gostava de beber cerveja. Eu achava muito ruim por causa da marca, cevado. Eu gostava só de beber bebida quente. Eu, com meus 14 anos, eu derrubava uma garrafa de dreia num baile. Eu só gostava de bebida quente. Então, aquilo que alcançou meu tio, meu primo, meu pai estava me alcançando. E foi até então que minha mãe se posicionou e começou a clamar por nós, os filhos dela. Até que todas as minhas irmãs foram, eu fui o último aí. E eu comecei a lutar contra isso. Porque todas as vezes que vinha uma decepção, uma frustração, ou algo que me remetia lá atrás, o que me remetia? Bebe, porque isso vai te saciar, vai te trazer um prazer, vai fazer você esquecer, vai vir as drogas.
Então todas as vezes, mesmo convertido, quando acontecia algo, esse sentimento via numa tal força, de uma tal pressão, eu tinha que só clamar ao Senhor para mim não cair no alcoolismo. Mas isso alcança minha família até hoje. E eu luto contra esse espírito para não alcançar os meus filhos. Porque diz a palavra que até a nossa 4ª geração o Senhor visita. Se o Senhor visita, Satanás também tem o poder de alcançar até a nossa 4ª geração. É o quanto que nós nos posicionamos e entendemos que sobre nós temos a autoridade de mudar a história da nossa casa, da nossa família, da nossa geração, irmão. Nós temos esse poder. Nós temos essa capacidade. Nós temos armas que o Senhor nos deu para mudar, para quebrar isso, para desfazer uma legalidade que algum dos nossos deu lá atrás. Porque o meu avô deu legalidade, meu pai também deu legalidade. Isso foi alcançando os seus. Então todas essas coisas nós temos que tampar as brechas das nossas vidas, controlar os nossos temperamentos. Porque já viu toda a família que fala sempre, a mãe fala para a pessoa: você não presta, você não vai valer nada, você não vai dar nada que presta. E todas essas palavras de maldição vai ser lançado sobre os filhos. E no mundo espiritual essa palavra vai continuar lá. Aí de tanto a mãe falar que a filha não presta, não vai dar para nada que presta, não vai valer nada, a menina se torna uma prostituta por algo que a mãe construiu em suas palavras. Às vezes a mãe falou tanto que esse moleque não presta, não vai dar para nada, é um vagabundo, não gosta de trabalhar. O menino vira um traficante, porque sua mãe sempre profetizou maldição sobre a vida dos seus. Aí achamos que isso não nos acompanha. Nós temos o poder sobre nossas palavras, tanto para dar vida, quanto para gerar morte. O que nós estamos fazendo com nossos lábios, com nossas palavras? Dando vida ou gerando morte? Construindo, dando forma ou destruindo? Filipe construiu algo na vida de Natanael. Se fosse por Natanael mesmo, ele só ia gerar morte, porque ele não acreditava em mais nada. Mas Filipe entendeu. O encontro que ele teve com Cristo o sustentou e o capacitou para gerar vida e dar construção e dar forma em algo. O que nós estamos dando forma, o que nós estamos construindo, irmão? Principalmente dentro da nossa casa com os nossos. Dentro do nosso trabalho. Estamos sendo modelo? Qual o modelo que nós estamos nos tornando? Qual o espelho nós estamos sendo? O que nós estamos refletindo? Será que as pessoas podem ver assim e falar de você: cara, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é um homem de Deus? Ou falar assim: esse aí não presta nada, é mais um crente safado, vagabundo, pilantra, caloteiro. O que nós não estamos nos tornando? Como nós estamos controlando o nosso sentimento? Se até hoje você não deu certo, entenda que Deus te chamou para você dar certo. Basta primeiro você acreditar que você é capaz de dar certo. Que por mais que a multidão, as pessoas podem estar falando, não vai dar certo. Assim como aquele paralítico estava lá gritando: Jesus, Jesus, Jesus. E a multidão falava para ele: cala a boca, fica quieto. Mas ele não parou, porque ele entendia que por mais que muitas vozes estavam mandando ele parar, mas ele acreditava e sabia onde que ele queria chegar. Ele queria alcançar naquele que ele não tinha como ir, mas ele sabia que aquele poderia vir sobre ele. Então ele falou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, até que a voz dele ecoou e Jesus veio ao seu encontro. Por mais que a multidão possa estar falando ao seu respeito, dizendo que você não vai dar certo, que a sua família não tem mais jeito, que você não vai conquistar, ou não vai vencer, ou não vai se tornar aquilo que o Senhor falou, mas acredite que aquele que falou é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para te sustentar, irmão. Que por mais que as vozes podem tentar te calar ou te abafar, mas não permita ela te calar. O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem do alto, o teu sustento.
Se por mais que você pode parecer estar sozinho no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade que é o que você está passando, ei, por mais que não tenha pessoas, você pode falar que eu estou sozinho, está no deserto. Mesmo no deserto o Senhor está contigo. Apenas você ainda não viu, sabe por que você não viu? Porque você não está mais andando no deserto, você está sobre o colo dele, ele está te carregando. Por isso que você ainda não conseguiu ver. Porque a palavra diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque você sabe, quando você está fraco, você não tem mais força por si próprio. Aí só o Senhor pode sustentar. Então seja um Filipe onde você está. Alcance esse Natanael que está à sua volta. Prove para você mesmo que você é capaz de mudança. Não tente provar para os outros, prove para você, eu sou capaz disso. Porque todas as vezes que você se movimenta para provar para os outros que você é capaz, quando você não tiver mais ninguém para provar nada, você não é capaz de mais nada. Porque você só se move para provar algo para alguém. Mas quando você se move para provar para você mesmo, você sempre vai se movimentar. Porque você sempre vai querer provar o que você é capaz. E Deus não te chamou você somente para ficar sentado num banco. Deus não chamou você somente para ficar ouvindo, mas Deus te chamou para você fazer aquilo que Ele te capacitou para você fazer. E é de cumprir a palavra aí, de pregar o evangelho, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, purificar os leprosos. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Por mais que você possa olhar e falar, eu não sou capaz, eu não tenho palavra, eu não conheço a Bíblia. Ei, você não precisa conhecer a Bíblia, fala do seu testemunho, daquilo que Deus fez em você. Essa é a maior pregação. O que você está se tornando, o quanto que você mudou. O quanto que você pode falar para sua amiga, cara, eu falava muito, eu esbraguejava muito, eu brigava muito com meu marido, mas eu parei com isso, ele está mudando. Você, homem, falou, cara, nada dá certo, nada eu consigo, tudo que eu coloco a mão não dá certo. Ei, não está dando certo agora, permaneça avançando, permaneça acreditando, não pare porque não deu certo hoje, avança, amanhã também não pode dar certo, mas vai chegar uma hora que vai dar certo, e você vai ver que valeu a pena permanecer caminhando e andando sobre algo que o Senhor falou ao seu respeito. Cultive emoções positivas. Cultive emoções positivas na sua casa, na sua família. Que seja por algumas horas, mas cultive isso. Isso vai te dar esperança. A esperança, quando você não tiver mais esperança, você vai lembrar daquele momento a qual você plantou e você cultivou dentro de você. Querendo desistir do seu casamento, desistir do seu filho, desistir do seu trabalho, porque é tanta perseguição, é tanta calúnia, é tanta dificuldade. Quando você cultiva momentos bons, isso te dá esperança dos momentos difíceis. Você entende que é passageiro. Nós temos que entender, na nossa vida tudo é passageiro, tudo passa, irmão. Se está vivendo luta, acredite, no final disso você vai vencer. Não vai ter mais luta, você vai colher. Porque se nós formos parar só no hoje, não termos esperança no amanhã, irmão, nós não mais vamos viver. Porque tudo para nos desmotivar, tudo que está aí é tudo para nos desmotivar, tudo para nos fazer parar, é tudo para nos fazer desistir, de não ter mais fé e não ter mais esperança. O mundo está provocando isso. Sentir isso que não tem mais jeito. O mundo pode provocar isso, mas Deus quer te dar uma ar de esperança. Ei, filho, acredite, é só mais um passo, é só mais uma cavada e você vai encontrar aquilo que você tanto procura na sua vida. Aleluia. Construa momentos bons. Sei que você colocasse espera nesse momento. Ei, Deus tem nos chamado. Tem nos capacitado
para viver coisas maiores da qual nós temos vivido, irmão. Sabe, eu sei que para você estar aqui essa noite, você teve que romper ou vencer algo de você mesmo. Que você poderia estar no seu conforto da sua casa, mas você rompeu a sua casa e a chuva, em meio às dificuldades ao qual você teve que vencer. Porque se você veio, foi por Deus que te sustentou até aqui. Você veio foi porque Deus falou que ainda não é o fim para você. Hoje pode estar difícil, mas permaneça. Eu quero que você entenda isso. Não pare por aquilo que você está vivendo hoje. Tenha motivo, tenha esperança, tenha fé. Plante em Deus. Plante em Deus. Plante cada dia mais sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre o que for, quem for. Plante em Deus. Coloque nos pés do Senhor a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua angústia, a sua decepção, a sua amargura. A palavra diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Aquele que está em secreto ouve. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou sendo uma mulher amarga, nem eu estou me aguentando mais. Eu estou falando que eu não tenho esperança, não tenho mais fé. Me ajuda, Senhor. Ou você homem está falando: eu não aguento mais o meu casamento, eu quero ir embora, eu quero desistir de tudo, nada está dando certo na minha vida. Confesse, fale para o Senhor. Ele nos dá a oportunidade para Ele. Fala, Senhor, o que você quer viver, onde chegar, o que quer se tornar. Não deixe a circunstância, o mundo roubar os seus projetos, roubar os seus sonhos, roubar o desejo daquilo que você quer viver. Se você quer viver, ter uma família feliz, todo dia que chegar na sua casa, você sorrir, se alegrar com os seus, sonhe sobre isso, plante isso na sua vida. Fala: Senhor, eu quero todo dia chegar em casa, Senhor, me alegrar com a minha esposa, ter momentos de carinho, de alegria, de felicidade com os meus filhos. E gere isso, plante isso em Deus, porque aquilo que você planta, isso você vai colher. Mas se você só está plantando, não aguento mais, eu quero abandonar, eu quero desistir, é isso que você vai colher. Mas se você entende: eu vou dar certo, eu vou conseguir, eu vou ver meu casamento ser transformado, eu vou ver a minha casa sendo liberta, eu vou ver o meu ministério avançar, isso você vai colher. É pelo poder da palavra, é pelo poder daquilo que você está gerando em Deus. Então gere, querido. Eu quero te gerar essa noite fé e esperança, de você gerar algo, de gerar que os seus filhos vão ser felizes. Você não pode ter vivido uma felicidade ou um casamento bem sucedido, mas gere nos seus. Gere: meu filho vai casar, meu filho vai ser feliz, meu filho vai ter uma família abençoada. Que por mais que as minhas escolhas deu tudo errado, mas os meus vai dar certo. Eu vou caminhar sobre isso, eu vou gerar isso, e eu vou ter esperança, Senhor, e eu vou ver isso. Para que nos últimos dias você pode olhar para o Senhor e falar: Senhor, valeu a pena os momentos de choro, valeu a pena os momentos de dificuldade, valeu a pena, Senhor, eu persistir e eu acreditar, porque hoje eu vejo a recompensa. Ei, você não pode ver recompensa na sua vida, mas você vai ver recompensa naqueles que você mais ama, que são os seus. Então acredite, que não é o fim, que não se acabou. Deus não desistiu de você, Deus não te abandonou, Deus não desacreditou. Aquilo que Ele te prometeu permanece firme até hoje. Se Ele te chamou que você ia ser uma mulher, um homem de Deus, que iria fazer, iria alcançar, iria tocar nações, pessoas, casa, família, você vai se tornar isso. Basta você se posicionar e avançar e caminhar sobre esse alvo. Tenha fé em você mesmo. Se você não consegue hoje lutar por você, lute pela sua casa.
Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família. Porque assim você pode falar, igual Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Você vê que nos seus últimos dias valeu a pena. Valeu a pena cada dia de choro, valeu a pena cada noite passar chorando numa cama, buscando e clamando pelos seus, do seu ventre ou do seu coração. Vê que valeu a pena, irmão, vai valer a pena, acredite nisso. Tudo vale a pena. Hoje você pode estar chorando. Mas creio que o Senhor não te chamou você para viver a vida toda chorando. O Senhor não te chamou você para viver sempre chorando. O Senhor chamou você para sorrir. Sabe, quando você entender isso, você mesmo nos seus dias mais difíceis, você vai ter alegria. Porque a sua alegria não vem das coisas. A sua alegria vem dele. A sua esperança vem dele. Sabendo que tudo está se acabando, sabendo que você não tem nada para comer em casa, mas você não vai sofrer, você não vai se desesperar, porque você sabe que o Senhor é o teu sustento, é o teu provedor. Ele vai prover, Ele vai te sustentar, Ele vai te alimentar, Ele vai te capacitar. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos, baixe sua cabeça. Se você tem alguma emoções descontroladas, se você é negativa demais, se você é pessimista, se você está falando demais, se você está se expressando demais, se você está falando de menos, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a me controlar, os meus temperamentos, as minhas emoções, me dá o equilíbrio, Espírito Santo. Teu poder, mas eu te